Bom, você está assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link para você participar também com a gente ao vivo. Exatamente. Em cima disso, Renan, o jogo de ontem é claro que por óbvio, assim, quando você olha para essa partida, você não tem uma cobrança muito grande em cima do resultado, como bem falou aí o Chacon. Mas dá para você tirar algumas métricas, talvez, da temporada. E ontem a gente teve duas estreias, né, Renan? Enzo Dias e Oscar estrearam pelo São Paulo, dois jogadores aí contratados já visando a próxima temporada, visando esse ano que está começando, e caras que tendem a ser muito importantes aí para o ano do São Paulo, pela maratona de jogos e tudo mais, principalmente o Oscar. O que você tira das estreias, então, de Oscar e de Enzo Dias? Porque o Enzo vinha treinando muito bem, acho que faz um jogo bom também, um jogo interessante, e o Oscar também faz um jogo tentando acionar os pontas, acionar o Caleri, mas foram apenas 45 minutos. Te empolgou, de certa forma, algum desses, Renan? Gabriel, empolgar não. E também não era o momento de empolgar, né, cara? Um jogo de pré-temporada. Eu acho que para início de temporada, a dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco, posso estar errado, mas eu acho que acredito que seja isso. Como o Alan joga pelo lado esquerdo, eu achei certo o Zubeldia colocar também o Enzo junto do Alan para ir se entrosando. Porra, eles falam o mesmo idioma, mas para ir se entrosando, para ir conhecendo as movimentações do sistema defensivo. Isso eu acho importante. Concordo com o Chacon quando é legal você misturar os dois times. O Cruzeiro não fez isso, mas o São Paulo misturou. Tinha titulares no primeiro e no segundo tempo, e reservas no primeiro e no segundo tempo. Eu acho legal. Mas algumas posições específicas, essencialmente essa do Enzo, eu gostei que ele colocou o cara que deve ser o titular ali do lado esquerdo, ali para o Enzo ir se entrosando, se enturmando com ele. E isso é muito importante, na minha opinião. Bom, eu gostei da partida dele. Taticamente, eu achei um jogo muito inteligente. Assim, você vê jogo pela televisão uma coisa, no estádio eu analisaria de uma outra forma, né? Mas os pontos que pega a televisão, eu vi um posicionamento sempre muito bom dele, fechando muito bem ali a linha de quatro, taticamente falando, primeiro, e da parte defensiva. Fechando sempre muito bem, não tomou nenhuma bola nas costas. Uma que foi o cruzamento, que ele não conseguiu tirar de primeira, ele já se virou e fechou na hora certa da finalização. Isso é importante para o jogador não desistir. A bola passou, vamos ver o que acontece. Não, passou dele, já girou e conseguiu travar o chute. Isso é muito importante. Eu vi muitos pontos positivos na fase defensiva do Enzo. E ofensivamente, ele passou algumas vezes, fez um ou dois cruzamentos, tem muita velocidade e ele ultrapassa, ele ataca o espaço. Toda hora ele deixava a bola no pé do William, no pé do Oscar e atacava o espaço. Isso vai ser também. O Wellington fazia isso e eu acho que isso pode ser também um fator surpresa, um fator positivo para o time do São Paulo. Pô, eu gostei muito. É pouca coisa ainda, e ainda mais num jogo amistoso, mas eu acho que a gente tira, assim, pontos muito positivos desse jogador. Pô, eu falei antes, não, o cara não tá 2 anos no River, foi praticamente titular a temporada toda. Porque a torcida do River, pô, isso aí é normal. A torcida do São Paulo não gosta de um monte que o cara tá jogando aí faz muitos anos. E o Enzo Quanto teve um fato também, Renan, que ele falhou na Bomboneira, né? Então, tipo, falhar na Bomboneira é quase que crime imperdoável lá na Argentina, né? Então, tudo bem, ele teve essa infelicidade, é. tudo bem, coisa que acontece com qualquer jogador. Há quanto tempo que a torcida do São Paulo critica o Igor Vinícius? Ele tem quase 200 jogos pelo time. Isso aí é normal em todos os lugares, em todos os times. Mas a primeira impressão é boa. A primeira impressão, na minha opinião, a respeito do Enzo é boa. Precisa de muito mais. E ele vai ter muito mais entrosamento, muito mais jogo, muito mais treino. Nem na Argentina acontece em 8 dias de treino você está dentro de campo, e ainda mais para esse tipo de jogo. Repito, um jogo de uma importância diferente de um jogo de pré-temporada. Você estava aí e você viu o clima. Você está aí, né? Tava, não. Você está aí e você viu um clima de estádio, um clima de jogo. Não um clima de jogo amistoso de pré-temporada. Não, um clima de jogo. Que o pau cantou, a porrada comeu, e isso daí é completamente diferente do que a gente espera para uma pré-temporada. Mas o Enzo, muito, muito bem, na minha opinião, para já. Vamos ver o que ele vai desempenhar aí para o restante. O Oscar eu achei ele abaixo fisicamente.
fisicamente eu achei abaixo. É óbvio que a qualidade técnica dele, ele vai sobressair com isso quando tiver em forma. Em forma que eu quero dizer, quando eu falo em forma, gente, não estou querendo dizer que o cara tá gordo, não, a gente vê na imagem, ele tá magrinho, mas a forma física eu quero dizer é resistência, ele faz uma jogada, daí ele já dá uma sumidinha do jogo, porque é normal, ele tá cansado, ele não quer a bola, ele quer descansar para pegar a bola de novo e conseguir. Ele pegou uma bola com possibilidade de arranque, você viu que eu percebi que o arranque dele não foi da forma que poderia ser, né? Então, a questão do Oscar, na minha opinião, foi muito mais física. Qualidade técnica, pô, a gente sabe muito bem que ele tem um monte. Só que a gente vai precisar de tempo, e não só com ele, com outros também, para ele se preparar. Alguns jogadores, principalmente os mais jovens, eles sentem menos essa questão de pré-temporada. Com pouquíssimo tempo de treino, os caras já estão num ritmo. Isso aconteceu na minha carreira. Quando eu tinha 20 até 25 anos, a pré-temporada, em uma semana, eu estava voando. Aí, quando foi passando o tempo, com 30, precisava de um pouquinho mais de tempo, precisava de algum outro tipo de trabalho para ganhar mais força. Isso é normal. O Oscar tem 33 anos, vem do futebol chinês. Portanto, eu acho que ele vai ser muito importante no São Paulo e espero que, em alguns momentos, o diferencial. Óbvio, dentro de um sistema. Eu sempre analiso futebol, mesmo que analisar um jogador individualmente dentro de um sistema. E eu acho que ele pode ser, sim, esse diferencial. Espero que ele seja. O momento na minha opinião, você olhar e ver que ele não jogou o que se espera dele, é questões físicas. Na minha opinião, para já é isso daí. Tem um outro ponto sobre... Eu esqueci de falar só um detalhe. Gostei muito do Eric. Eu falei um destaque no primeiro tempo, gostei muito do Eric. Só em cima disso, Renanzão, cara, assim, eu acho impressionante como o treinamento ele fala muito quando você pode acompanhar, né? Até a gente trouxe os boletins aqui da arquibancada e a gente falava que o Eric voltou muito bem da pré-temporada, então ele já voltou assim, partindo para cima, que o William Gomes, ele voltou um pouco mais acanhado, ele estava tomando muita, decisão errada no treino e no jogo foi praticamente a mesma coisa, né? Ele errou muitas decisões. O Oscar também precisaria de ritmo de jogo e o próprio Enzo Dias, cara, ele já chega treinando bem e tudo mais, então o treino ele reflete muito o campo, né? Eu ontem vendo o jogo do São Paulo, eu vi o treino que eu tava vendo há 4 dias, né? Então é exatamente dessa forma e faz uma diferença quando você consegue ter aí esse acesso, que aí você consegue entender certas coisas. E o Eric, fisicamente, ele voltou muito bem na pré-temporada, ele voltou com disposição física muito boa. Aí ele foi bem também justamente por isso, né? E você é de uma geração, Gabriel, que não acompanha treino, né? Então, antigamente, os repórteres falavam, o Renan tá treinando bem, ou o Renan tá treinando mal. Então, nessa pré-temporada que você tá podendo acompanhar mais de perto os treinos, você faz o reflexo do que pode ser no jogo. Hoje não, hoje a gente só tem a ideia do jogo. O menino jogou bem, jogou mal. E a gente não sabe se ele está treinando bem, se ele está treinando mal, se ele está treinando com dor. Antigamente, o jornalista esportivo, o repórter, ele sabia de tudo isso. E hoje não tem. E é bom esse relato seu, porque, assim, fica muito, muito, muito legal. Eu, como ex-jogador, gosto muito disso, porque a gente, muitas vezes, era menos criticado, quem sabe, por causa disso. O cara está acompanhando o treino, ele está vendo o que eu estou fazendo. Hoje a gente não tem isso, então, muitas vezes, a gente chega a ser injusto em alguns comentários com alguns jogadores, porque a gente só vê o jogo. Então o cara entrou 15 minutos, o William foi mal pra caramba, eu só tô citando ele, só citar ele joga 15 minutos hoje, daí fica 3 sem jogar, depois joga 15 minutos. Eu não tô vendo o treino, eu não sei. Aí no treino ele comendo a bola, sei lá. Exato, então eu posso estar sendo injusto com uma coisa que eu só vejo ali muito pouco tempo dentro de um jogo. Tem um negócio do Oscar também que eu queria dizer, importante, porque o Oscar jogou ontem como um meia centralizado e não saindo muito para o lado esquerdo como a gente já tinha ouvido que poderia ser, e que vocês, e que o Gabriel que está lá e o pessoal que está acompanhando o treinamento falou que estava acontecendo em alguns treinos. Isso não significa que ele não possa cair pela esquerda. Ele deve ser esse cara que joga ali como um meia central esquerdo, um cara que vai jogar no meio campo, caindo um pouquinho para a esquerda para ter um auxílio. Ontem o São Paulo jogou num 4-3-3 teórico, né? 4-2-3-1, e dá para ir variando quanto a isso. Mas o
O ponto é que o São Paulo pode jogar em outras formações. 4-4-2, 4-2-2-2, né? Um 4-4-2 blocado, um negócio dando muito espaço para os laterais. Você tem diversas possibilidades, né? E o Oscar, ele podendo cair para a esquerda, não necessariamente como um ponta, né? Ele dá mais opção para o Zubeldia. É uma dor de cabeça positiva para o Zubeldia. Aí é positivo para o Zubeldia ficar falando, pô, eu posso jogar de uma posição, posso jogar de uma determinada formação hoje ao outro adversário, é melhor jogar num 4-4-2 e tudo mais. Você tem diversas opções, né? E aí sim, eu acho que a chegada do Oscar, um cara meio que polivalente, um cara que faz mais do que uma função e tem mais do que uma posição, eu acho que joga uma responsabilidade maior no Zubeldia conseguir dar um jeito no time, porque ele tem mais opção na mão. Claro que a gente tem que levar em consideração que ano passado o São Paulo ele teve diversas lesões de jogadores importantes, mas agora está com o elenco completinho, tudo ajustadinho. Então, pelo menos nesse começo de temporada, a gente tem que ver um pouco de evolução no mínimo, né? Pelo menos um pouco de evolução ao longo do tempo. Eu queria ver um pouquinho, Chacon, de variação, igual você falou, né? Esse 4-4-2 com 2 volantes e 2 meias não abertos, mas 2 meias com 2 atacantes, Luciano e Caleri, Lucas como meias, né? Não abertos, porque característica de jogar aberto mesmo é Ferreira, Eric, Lucas, que eu não gostaria de vê-lo ali, mas ele se adapta a isso tranquilamente, né? E quem sabe 3 zagueiros, Losango. Eu gostaria de ver variação no São Paulo. E assim, o Zubeldia está tendo o que todo treinador sonha. O elenco todo à disposição. Tem alguém que está... Desculpa se eu não estou lembrando de alguém, mas eu acho que ele está com o elenco todo à disposição para trabalhar, inclusive o Pablo. 30 jogadores, todo mundo. Todo mundo. Eu acho que ninguém ficou no Brasil por conta de lesão, né? Acho que teve um atraso do Bobagir e do Patrick. Oi? Ele tá com 30 jogadores, teve esse atraso desses dois, e aí por isso... Mas era virose, dengue, ok, são coisas, não são lesões. Ele só deixou de fora o pessoal que ele não vai usar, tipo Luan, Lisieiro, essa galera. Exato. Só que, em contrapartida, esse curtíssimo espaço de tempo para treinar, né? Ele tem todo mundo, mas, ao mesmo tempo, é pouco tempo de 2 jogos, mesmo sendo de pré-temporada importante, que no dia seguinte ele já tem um jogo. O São Paulo, ele não vai estar, mas o São Paulo tem um jogo importante de campeonato, aí valendo 3 pontos, né? Então, isso prejudica também o trabalho do Zubeldia, na minha opinião. Né? Ele tem pouquíssimo tempo para testar variação, para testar composição, mudança de nomes naquele modelo de jogo. Isso prejudica ele, na minha opinião, esse curto espaço de tempo. Quem sabe se tivesse aqui no Brasil, o Sá não ia estar curtindo a Disney. A Leila falou, os caras gostam para ir curtir a Disney, para sair lá. Jornalista curtindo a Disney, né? Mas, enfim, falando sério, eu acho que ele teria mais tempo de ir trabalhando, sabe? De ir trabalhando essas variações. É isso que eu espero do Zubeldia esse ano. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que tá aqui embaixo na descrição.